os homens ali com o pastor Fábio. Segundo aos Coríntios, irmãos, capítulo 5. Do verso de número 11 ao 17, mais especificamente, vou trabalhar a partir do verso de número 17. Segundo aos Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11 ao 17. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Vamos orar mais uma vez. Pai Celestial, nós te engrandecemos e te louvamos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de juntos aprendermos um pouco mais sobre a jornada cristã, pois a vida cristã é uma jornada, Senhor. Portanto, nos ensina a caminhar nessa jornada. Em nome de Cristo, Senhor, nós oramos. Amém. Da última vez que nós estivemos juntos e vos falei, nós discutimos um pouco sobre a conversão, sobre o novo nascimento, que após a conversão as coisas mudarão. E eu também falei sobre haver na conversão um novo nascimento, uma nova criação para uma nova vida, para um novo tipo de vida, para um novo estilo de vida. E o meu foco hoje é que essa nova vida é uma vida diferente da anterior, é claro, e ela é e deve ser diferente da vida vivida antes da conversão. Então eu quero enfatizar que a mudança ocorrida, houve uma mudança ocorrida e as pessoas mudadas elas vivem de uma maneira diferente. E por isso o verso de número 17 de 2 Coríntios 5, aqui nos diz que agora nós somos nova criação. Então, o que eu direi não deve ser surpresa para ninguém. O que eu direi hoje, o que eu falarei não deveria ser surpresa, não deveria chocar ninguém, mas pense por um momento na sua conversão e lembre-se do que aconteceu. Lembre-se do que aconteceu na sua conversão, porque nós vimos na semana passada como o homem estava separado de Deus. Havia uma separação de Deus e certamente tu compreendeste que estavas separado de Deus. Certamente na conversão tu chegastes a entender que era um pecador, que precisava ser perdoado. Compreendeste que a morte de Jesus na cruz pagou as penalidades por tuas transgressões, por teus pecados, para que tu fosses perdoados.
perdoado. Então, certamente tu entendeste que anteriormente tu não vivias para Deus, vivia para ti mesmo, não vivias um relacionamento com Deus, mas que agora tu estás em um relacionamento e Ele é teu pai e agora tu és o seu filho. Ao refletir sobre essas coisas, só há um jeito de concluir que a minha nova vida como crente será diferente, porque agora eu sou diferente. Então eu vivo de uma maneira diferente, porque agora, após conversão, eu sou uma pessoa diferente. E certamente você também entendeu que na conversão você foi chamado a ter que responder ao Senhor nesse chamado, e esse é um dos muitos modos que a Bíblia descreve a conversão. Veja, por exemplo, segunda epístola de Pedro, na verdade, Atos, capítulo de número 3, onde o apóstolo Pedro, ele fala com as pessoas sobre isso. Capítulo 3, verso 19 e verso 20. Atos dos Apóstolos 3, verso 19 e verso 20. Do 17 em diante diz: E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, assim, cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Então nós temos aqui Pedro dizendo para essas pessoas que deveriam passar pelo arrependimento. Então nós temos o chamado, nós vimos agora há pouco, quais são as bênçãos que os crentes recebem, e nós temos que responder dessa maneira, esse chamado ao arrependimento. E caso penses sobre o que significa se arrepender, entenderás que, por um lado, significa que tu mudaste o teu pensamento, mudaste a tua forma de ver o mundo sobre quem é Jesus e o que Ele fez, em primeiro lugar. O arrependimento, ele muda, em primeiro lugar, a nossa visão de quem é Jesus e o que Ele fez. Essa é a primeira coisa que nós temos. Antes da conversão, tu pensavas que Jesus era talvez uma figura histórica, talvez até o admirava como um grande mestre, como alguém que era muito ético, ou talvez nem ligava para ele, talvez nem sabia da sua existência, ou não sabia de nada dessas coisas. Mas o fato é que após a conversão, ou na conversão, tu mudaste o teu pensamento, e agora tu vês que ele é o próprio Deus, o Filho do Deus vivo. E ele encarnou por causa dos nossos pecados. E isso é o arrependimento, ou pelo menos uma parte A, por assim dizer, dele. Porque arrependimento não é simplesmente mudar de ideia. Não é simplesmente eu agora vejo Jesus dessa forma. Não é apenas isso. É também um compromisso de mudança de vida. Não apenas mudança de mentalidade, mas essa mentalidade que agora é mudada te leva a uma mudança de ações, uma mudança de vida, uma mudança das tuas ações. Então, arrependimento é um compromisso de virar as costas para o pecado, odiando-o, abandonando-o. Primeiro confessando-o, depois abandonando-o e então odiando-o. Porque esse é o processo que nós devemos seguir. O Senhor nos dá consciência dos nossos pecados, então Ele está nos chamando ao arrependimento. E dessa sorte, então, eu me arrependo dos meus pecados, deixando-o. Então, eu deixo de praticar esses pecados. E o arrependimento, então, ele é um compromisso de vida que dá as costas para o pecado e odeia o pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. E se volta, então, para Deus para viver um tipo de vida totalmente novo. É isso que o arrependimento faz. Um tipo de vida que antes não era vivida. E eu penso que uma das descrições mais claras do arrependimento está na carta aos Tessalonicenses, por favor. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Paulo havia evangelizado esse povo de Tessalônica, provavelmente apenas
4 ou 5 meses antes do que ele escreveu isso daqui. Então essa era uma igreja, por assim dizer, novíssima, recém-plantada. Essa era uma igreja que estava como um bebê ainda. E ele escreveu estas palavras para eles. Ouça o que ele diz no verso de número 9, por exemplo. Isso daqui é uma das maiores figuras do que é o arrependimento. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio dele. Agora veja: e como, deixando os ídolos, vos convertertes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Se voltaram, deixaram uma coisa e se voltaram para outra, para o Senhor. Então isso é também o arrependimento, mudar a nossa mente e mudar as nossas atitudes. Mudar aquilo que nós pensamos acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca da igreja, os conceitos que nós temos, mas também essa mudança de mente nos leva a viver uma nova vida, uma mudança de vida. Então um compromisso de mudar também as nossas ações. E ao refletirmos sobre o conceito de arrependimento, nós não teremos outro caminho, não teremos como declarar outras coisas a não ser: minha vida é nova, como um novo crente, será diferente porque eu sou diferente. Eu não sou mais a mesma pessoa. Deus me mudou. Houve um novo nascimento. E é por isso que eu preciso não apenas de novas concepções, como diz Romanos 12, transformando a minha mente, mas eu também preciso de novas ações, como diz também a Escritura, e como o nosso irmão Júnior bem citou aqui, né? Sendo praticantes das Escrituras. Não apenas ouvintes dela, não apenas consentindo ou assentindo na nossa cabeça doutrinas. Eu creio na Trindade, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio, os demônios também creem, mas eles não obedecem. Então, nós vimos até parte disso na semana passada. Então, eu creio e essa fé, essa crença que eu tenho, me leva a um estilo de vida totalmente diferente. Me leva e me guia por uma nova vida, por novas ações. E é isso que eu tenho que ter consciência. Porque eu estava morto nos meus pecados, mas agora eu vivo para Cristo. Então, veja, na conversão acontece algumas coisas, né? Nós fomos chamados ao arrependimento, nos arrependemos, mas por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e agora nós estamos vivos para Cristo. Talvez em tua conversão até compreendeste que, como as palavras de Paulo para a igreja de Éfeso, né, que antes da conversão tu estavas morto, e estavas morto nos teus delitos e pecados. No entanto, quando tu fostes tornado um filho de Deus, um filho do Deus Altíssimo, Ele te fez viver. E essa é uma imagem maravilhosa. Essa é uma imagem que, às vezes, nós falamos, mas pouco paramos para refletir nela. O núcleo fundamental, a própria essência de quem tu és, foi radical e foi fundamentalmente mudada. Não há como viver ainda a vida como antigamente, porque o núcleo dessas coisas foi radicalmente, fundamentalmente mudado. E é por isso que deve haver nova vida, porque estavas morto, mas agora estás vivo. E certamente a vida de uma pessoa viva será radicalmente diferente de uma pessoa morta. Certo? Ou não? Certamente a vida de uma pessoa viva é muito diferente de uma vida de uma pessoa morta. Então, pessoas vivas tendem a ter um conjunto de diferentes experiências do que as pessoas mortas. Pessoas mortas, aliás, nem têm mais nenhuma experiência, né, a não ser a vida após a morte. E é por isso que, de novo, por causa desse novo nascimento, por causa do arrependimento que o Senhor nos deu e nos chamou, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida, é que nós devemos declarar: a minha vida é nova. Devemos pensar e assentir: a minha vida é nova como crente, será diferente porque eu fui mudado. Eu não posso mais ser o mesmo. Eu não posso mais agir das mesmas maneiras. Eu preciso mudar.
Eu preciso agir de uma maneira diferente em diversas áreas da minha vida. No trabalho, no casamento, na criação de filhos, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, de diversas formas. Então, mesmo ao refletir sobre o que certamente entendeste quando tu foste tornado cristão, não fique surpreso ao ouvir a Bíblia dizer que a vida mudará para ti, que há uma mudança de vida, as coisas não serão mais as mesmas. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos avançar e perguntar, o que mais aconteceu? Ok, eu me arrependi, e lembrem-se do que eu estou fazendo, tá? Eu estou falando sobre uma série que é A Vida Cristã é uma Jornada. Nós começamos lá na conversão e vamos progredindo. Então, o que mais aconteceu? Enquanto eu refletia sobre esse tópico, eu comecei a pensar sobre todas as coisas que me aconteceram quando eu me tornei um discípulo de Cristo. Quando eu confessei a fé em Jesus Cristo. De fato, houveram muitas coisas que aconteceram comigo, que acontecem com uma criança de 12 anos, que foi quando eu confessei a fé em Jesus Cristo, que não foram completamente entendidas. De fato, houve isso. De fato, houve pontos que, na minha jornada, eu ainda não entendia completamente e que até hoje eu ainda não entendo completamente. Ainda estou caminhando nessa jornada. Então, as mesmas coisas acontecem com muitos cristãos, novos ou antigos. Com muitos cristãos, e eu quero te ajudar a obter uma compreensão mais completa do que realmente aconteceu na tua conversão. Porque muitas vezes nós não pensamos sobre isso, né? Houve um momento em que nós fomos convertidos, houve um momento de, vamos dizer assim, uma alegria, um desfrute, onde havia um certo fervor, e depois isso foi arrefecendo, e então pronto, acabou-se. Eu não penso mais no momento da minha conversão, eu não penso mais como isso ocorreu, e isso não aquece mais o meu coração. Então é necessário nós pensarmos sempre disso, porque para alguns de vós isso será uma revisão do que nós estamos vendo, mas talvez para outros novos na fé e até mesmo antigos, como nós temos na Escritura. A resposta será: isso aconteceu comigo? Deus fez isso por mim? Então saiba disso, que isso é incrível. O que Deus fez conosco é algo incrível, irmãos. E nós devemos alimentar as nossas mentes com isso, para que nós possamos nos maravilhar na obra de Deus, naquilo que Deus tem feito, para fazer como o salmista fez no Salmo de número 8, por favor, vá comigo até o Salmo de número 8. E isso aqui, o Salmo de número 8, ele está glorificando a Deus pela obra da criação, que dirá pela obra da redenção. Veja, ele diz: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmo de Davi: ó Senhor, nosso Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. É uma declaração de maravilhamento. Aí ele vai dizer por que ele está falando isso. Pois expuseste no céu a tua majestade, da boca dos pequeninos e das crianças do peito suscitaste a força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. E ele fecha: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pensar na obra da criação, pensar na obra da redenção, nos levará a aquecer os nossos corações para exaltar o Senhor em adoração, para louvar o Senhor em adoração, para não sermos mórbidos, para não sermos frios, para que nós não sejamos aqueles que apresentam a Deus apenas mera formalidade, sem conteúdo, mas alguém que chega nos cultos, alguém que chega diante da presença de Deus, alguém que está em oração a Deus, mesmo no seu particular, e não está num momento em que ele está se arrastando, entende? Não está em um momento em que aquilo é algo tão pesaroso, é um fardo,
mas é algo que o exercício daquilo, desse meio de graça, traz para ti conforto, traz para ti fortaleza, e é quando nós começamos a meditar nessas coisas, é que nós começamos a ser, então, vivificados, começamos a ser fortalecidos. E perceba que quanto mais você entende qual foi a mudança que Deus efetuou em você, quanto mais você entende a mudança que Deus operou em ti, quer a tenha entendido completamente ou não, na época da tua conversão até hoje, mais naturalmente entenderás que a tua nova vida deve ser diferente da vida antiga, que você não pode mais viver como vivia antes, que as tuas palavras não podem mais ser as mesmas, que as tuas atitudes não podem mais ser as mesmas. A tua nova vida como crente será diferente, porque tu és diferente. Por isso que Jesus várias vezes vai falar, não tem como a árvore boa dar frutos maus. E não tem como os frutos maus, ou uma árvore má dar frutos bons. Não tem. Não tem como a água salgada, ou dela brotar água doce. Ou vice-versa. Se você é uma nova criatura, se em ti está um novo nascimento, fostes convertido, e então isso será refletido nas tuas ações e nos teus pensamentos. Nos teus pensamentos e nas tuas ações, nesta ordem. Porque primeiro nós pensamos para agir. E então os meus pensamentos sendo mudados, os meus pensamentos sendo estabelecidos com a doutrina divina, com a doutrina correta, como nós chamamos, com a ortodoxia, isso vai te levar a uma ortopraxia, que seria uma prática correta, que por sua vez te leva a uma doxologia. Ortodoxia, ortopraxia e doxologia. Doutrina correta, prática correta, adoração correta. Esse é o caminho. Eu aprendo a verdadeira doutrina para que eu pratique as coisas divinas de uma maneira correta e, praticando-a de uma maneira correta, eu adorar a Deus de uma maneira correta que Ele exige. É assim que nós devemos ver. Então, antes da conversão, deixe-me começar com o que aconteceu antes da conversão. O que é que mais aconteceu? É isso que eu estou perguntando. E deixe-me começar um pouco antes da conversão. Sabias que não foste tu quem procuraste a Deus? Parece muito simples isso, né? E parece que todos sabem. Mas não foi você quem procurou Deus. Não foi você quem buscou a Deus. Ninguém, não há quem busque a Deus, diz a Escritura. Do homem natural não há quem busque a Deus. Sabias que foi Deus quem te atraiu para si mesmo? Deus atraiu você para Ele. Então veja isso. Lembra quando tu começaste, talvez pela primeira vez, a te sentir culpado e a pensar, a minha vida não está certa. Quando ouvistes o Evangelho e aquela coisa na tua consciência começou a bater, lembras disso? Lembra quando tu começaste a sentir a necessidade do perdão de Deus? Sabias que isso era Deus trabalhando em ti? Era Deus começando a trabalhar em ti e estavas espiritualmente morto na época e Deus começou a te dar vida. Ele te deu vida, tu não poderias sentir a verdadeira culpa, porque um ímpio não sente culpa. Pessoas mortas não sentem culpa. Ou sentem? Não sentem. Então, isso só acontece com quem tem vida. E com quem recebeu a vida de Deus. Pessoas mortas não sentem culpa na consciência de nada, absolutamente nada que fazem. E se elas sentem, elas suprimem. É isso que acontece. Se você verificar ou conversar com alguém, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que cresceram comigo no bairro onde eu morava. Nasci, me criei ali e vi uma época em que havia muitos dos meus colegas de rua que jogavam futebol, às vezes se envolvendo no mundo do crime, se envolvendo em coisas. E conversando com um deles, eles falavam, eu perguntei a eles, depois que eu confessei a fé, e eu perguntava a eles, evangelizando, eu disse, você não sente nenhuma culpa na sua consciência? E um deles disse uma vez para mim, disse, na primeira vez em que eu cometi um homicídio, eu até fiquei atordoado.
eu quase não consegui dormir. Na primeira vez que eu roubei, eu achava que qualquer hora alguém ia chegar dentro de casa e ia me pegar. Mas então não me pegaram. E então não descobriram o que eu fiz. E eu fui e fiz de novo. E aquela angústia, aquela culpa que eu tinha na consciência foi diminuindo. E eu achava impressionante que ele entendia o que estava acontecendo com ele, mas ele não conseguia abraçar a fé. E ele disse que cada vez mais em que ele retornava e fazia um furto, fazia um homicídio, então essa coisa ia suprimindo, ia diminuindo, até que se apagou. E então ele matava alguém ou roubava alguém como se fosse alguém, como come uma comida. Exatamente como diz Provérbios, nós vimos, né? O Salmo, se eu não me engano, de número 92, né? Aqueles que comem, ou eles perseguem o meu povo como quem come pão. Então, há pessoas que fazem isso com os seres humanos, não há consciência, não sentem culpa alguma porque estão mortos nos seus delitos e pecados. E quando você está no meio do povo de Deus e vive uma vida de pecados e transgressões, e também não tem nenhuma culpa na sua consciência disso, para você essas coisas são normais, isso não é bom. Na verdade, isso deveria ser ter acendido uma luz vermelha para que você veja, eu não nasci de novo. Eu preciso nascer de novo porque só quem tem esta luta com a consciência é quem nasceu de novo. É quem tem nova vida, quem já está vivo. Mas Deus está trabalhando em ti e te deu vida e te atraiu para Ele. E o seu ponto de partida é frequentemente uma consciência de pecado. Geralmente é assim que começa a vida cristã. Ter consciência de pecados. Você tem a consciência do seu próprio pecado, da sua transgressão diante de Deus. E quando começaste a ter um senso de vazio, um senso de incompletude, pensando que está faltando agora algo na tua vida, isso não era uma coisa natural que você sentia. Está faltando alguma coisa. E você sente a necessidade disso, e era Deus dizendo, eu te criei para mim, eu te criei para a minha glória. Mas tu estás separado de um relacionamento comigo por causa do pecado, porque as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Estás separado e por isso há um rombo no teu coração. Buscas preencher estas coisas com esporte, mas não pode fazer. Buscas preencher essas coisas com riquezas, mas não pode preencher. Com estudos, não pode preencher. Com popularidade, não pode preencher. Com qualquer coisa que seja, não há como preencher. É como se fosse um buraco negro onde você joga as coisas e por mais que você pense que vai preencher, nunca preenche. Não há contentamento. Não há nada que possa preencher isso. Mas o que aconteceu? Deus nos deu nova vida e preencheu essas coisas. Quando nós começamos a entender essas coisas, não éramos nós fazendo isso, era Deus trabalhando em nós. Assentiram com a mente, mas não houve transformação de vida. É um alerta, né? Não é bom, não é bom. É um mau sinal, não são filhos, Deus entregou aos pecados. A Escritura é muito clara, né? Quanto a isso, a Escritura é muito clara. Se você é filho, você está debaixo de disciplina. Se não, se é bastardo,
Está tudo bem, eu faço, ninguém tem correção nenhuma, ninguém me chama atenção, não há... Exato, como o exemplo que eu falei. Ninguém chegou, ninguém pegou, ninguém coisa, e isso só serve para o quê? Deus está te entregando aos teus próprios pecados. É interessante que eu lembro de uma fala, que eu não sei se eu já falei isso para vocês, em alguma ocasião, eu lembro de uma fala de um professor meu no seminário, que me escandalizou na época, mas depois eu compreendi. Primeiro foi assim, a fala dele foi como se fosse uma comida pesada, tão pesada para mim que não deu tempo de eu digerir, e só depois, eu pensando sobre isso, comecei a digerir. Ele falou que aos ímpios, dentro ou fora do povo do pacto, são como porcos que Deus está engordando para o dia do abate. É tipo, eles estão pedindo as coisas e Deus está dando. Entende? Lembra do que Jesus falou para os fariseus? Vocês querem aplausos? Vocês tiveram aplausos, já receberam a recompensa de vocês. E quando chegar naquele dia, o que é que tem para eles? Absolutamente nada, só a condenação eterna. Porque tudo o que eles desejaram, tudo o que eles queriam, eles tinham naquele momento, e todas as coisas foram dadas. Se eles conquistaram isso com justiça ou com injustiça, todas estas coisas foram dadas a ele. Deus não deve nada. E então, ele falou exatamente isso, e depois eu compreendi, de fato é isso, porque a Escritura ensina que, irmãos, quando Deus ele quer destruir alguém, é como um pai que dá tudo para o seu filho sem repreendê-lo em nada. Quando essa criança cresce, como é que ele fica? Não há uma disciplina, não há uma repreensão, não há absolutamente nada. Tudo que ele quer, ele tem. Quando ele cresce, ele não tem como viver em sociedade, ele não tem como viver no meio. Isso é uma coisa pequena, nós que estamos vendo. É a mesma coisa na família de Deus e como Deus trata. Deus vai começar a dar, engordando o porco para o dia do abate. Enquanto isso, o justo, dizia ele, está sofrendo e padecendo porque está sendo disciplinado. Ele está sendo burilado. Ele está passando pelo fogo para ser purificado. É por isso que o salmista, no Salmo 73, ele olha e diz, não há agruras para esses homens, não há nada para essas pessoas, parece que eles são sadios e nédios, não há uma tribulação para eles. Tudo que eles fazem com injustiça, eles levantam a voz contra Deus e nada acontece. Nós veremos em Malaquias, alguns dias para frente, aí se o Senhor Deus permitir, os próprios do povo de Deus diziam, nós tínhamos como bem-aventurado aqueles que blasfemavam contra Deus. Aqueles que faziam coisas contra Deus, nós tínhamos eles como bem-aventurados. Porque eles fazem essas coisas e nada acontece com eles. Mas para mim, eu não posso pisar um pouquinho fora da linha, que a disciplina chega e chega com força. E isso é prova do amor de Deus para conosco. Quando eu estou debaixo da disciplina, e eu sempre digo, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está provando o teu amor para comigo. Obrigado porque o Senhor não me deixa perdido nos meus próprios pecados. Obrigado porque o Senhor não me deixa cego na minha própria ignorância. Obrigado porque o Senhor tem me repreendido. Hoje eu falei isso com as crianças. Quem é que gosta de apanhar? Se você apanhou quando era pequeno, como eu, você ficava até revoltado, muitas vezes. Mas muitas dessas surras serviram-me até hoje. Muitas das repreensões duras, que às vezes pesavam mais do que uma peia, serviram-me até hoje. E é assim que Deus faz, às vezes Ele repreende duramente. Você quer ver como Deus repreende duramente o seu povo? Eu já mostrei isso para vocês, mas vale a pena a gente olhar de novo, Salmo 50.
Salmo 50 diz: fala o Todo-Poderoso, ou fala o poderoso Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente, desde Sião, excelência e formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Ele vai falar, ele vai repreender. Perante ele arde um fogo devorador. Lembra do que o Novo Testamento fala? Que ele é um Deus que é fogo, que consome, e horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Ao seu redor esbraveja grande tormenta, intima os céus lá em cima, e a terra para julgar quem? Quem é que vai ser julgado aqui? Quem é que o texto está dizendo que vai ser julgado? Quem, irmãos? Verso de número 4. Vocês estão acompanhando comigo, finalzinho? Seu povo. Vocês lembram do que o Novo Testamento ensina também? Que o julgamento começa por onde? Pela casa de Deus. É por aqui que começa. Aí veja. Verso 5, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente sobre mim. Da tua casa não aceitarei novilhos, nem bode dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se tu vês um ladrão, tu te comprases nele, aos adúlteros tu te associas, soltas a boca para falar para o mal e a tua língua para tramar enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão e difama o filho da tua mãe. Tens feito essas coisas, veja, e eu me calei. Tu pensavas que eu era o teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considera, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Dura, né? Dura essa palavra. Falando que o povo oferecia sacrifícios, é aquilo que eu falei, de boca sem conteúdo, sem coração. Por isso que ele fala, vocês estão oferecendo sacrifício? Verso de número 8, eu não estou te repreendendo por isso. Eu mandei vocês oferecerem sacrifício, só que vocês perderam a essência do que é isso. Por isso ele fala no verso de número 14, oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É a forma com o conteúdo. É isso que ele está falando. Então, o que nós temos aqui é Deus trabalhando no meio do seu povo, nos seus filhos. Nós estamos falando do início da conversão, ou antes dela. Então Deus estava trabalhando em ti, te puxando, te convencendo, te encorajando, trazendo pessoas para perto de ti, para que Ele pudesse te atrair para Ele mesmo. Deus fez isso. Na verdade, quando foste finalmente confrontado com as reivindicações de Cristo e Ele te chamou a crer, sabias que até a tua própria fé, a fé com a qual tu respondeste não era tua? Foi dele? Porque a fé é um dom de Deus. Veja quantas coisas o que Ele mesmo exige, Ele mesmo te dá. Por isso que o apóstolo Pedro escreve, todas as coisas já nos foram dadas. Tudo que nos leva a viver uma vida piedosa. Como é que eu não posso viver uma vida piedosa? Porque tudo que eu preciso, Deus já me deu. Tudo. O problema é que eu rejeito. O problema é que eu não quero. O problema é que eu não me utilizo disso. Tua decisão foi real, mas a tua fé foi um presente. E ela antecede tua decisão. Paulo diz à igreja em Éfeso, né? Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós.
é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então isso significa que todo o processo de salvação não provém de nós mesmos, é um presente de Deus. Não. Ainda não ouvi essa fala acerca desse texto. Eles falam que a graça é em relação à salvação e não à fé. Sim, sim. Então é isso mesmo. O pessoal vai. Quem. Claro, e isso daí é incrível, né? É tão simples você ver a estrutura do texto. É só ver a estrutura do texto, isso é muito simples. Então, mesmo que você não tenha compreendido totalmente as coisas com as quais Deus te confrontou no início da tua fé, mesmo não compreendendo totalmente, Deus estava trabalhando, te atraindo, te convencendo, te encorajando, trazendo pessoas para perto de ti e te atraindo para Ele. Isso antes da conversão. E na conversão, houveram muitas coisas que aconteceram contigo na conversão. Isso é muito bom de nós vermos. A nossa confissão, ela trabalha com as coisas separadas, mas porque é de maneira didática. Essas coisas estão acontecendo tudo na conversão. Então, houveram muitas coisas, quando tu foste confrontado com a decisão real de responder com fé, naquele momento tu foste resgatado, é o que a Bíblia diz. Tu foste resgatado, e foste resgatado do reino das trevas e trazido para o reino do Filho do seu amor, não é isso que diz a Escritura? Ele vos livrou, Ele vos arrancou, Ele vos tirou de lá, do império das trevas, de onde você estava, você e eu estávamos amarrados, escravos. Tirou de lá e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Foste resgatado do reino das trevas e trazido para esse maravilhoso reino da luz. Mudaste de lealdade. A tua lealdade estava para o pecado, estava para si mesmo, estava para o príncipe deste mundo. E tu foste totalmente perdoado. Não havia nada que tu pudesses ter feito que te tiraria de lá. Não havia absolutamente nada que tu pudesse ser feito que traria a capacidade, ou te daria a capacidade de perdoar os teus pecados, de Deus perdoar os teus pecados. Esse é o poder da cruz, irmãos. Não é nada do que eu faço, não é nada do que eu fiz, não se trata de mim. Então, tu foste justificado, e justificado é um termo legal usado nas Escrituras, significando que fostes absolvido. Foi uma declaração que toda a tua culpa e pecado foram absorvidas. Foi perdoado. Deus, o juiz, e Ele também é o júri, te perdoou. Te perdoou de tudo, então estás livre de toda condenação, porque na cruz, a morte de Cristo absorveu toda a ira de Deus contra o meu e contra o teu pecado, para que nós pudéssemos estar diante de Deus sem temor algum. Você vê como é que eram os santos do Antigo Testamento quando eles viam a Deus? O que eles diziam quando eles viam a Deus? Vou fazer você lembrar, Isaías 6. Eu vou morrer. Ai de mim que vou perecendo. Eu vou morrer. Os meus olhos viram o Rei da Glória. E Cristo é o Deus encarnado. E aí o Novo Testamento diz, especialmente João, diz que nós não só vimos. Isso é incrível, irmão. Quando a gente não conecta a Bíblia, a gente não consegue enxergar isso. Mas ele diz, nós não só vimos a Deus, as nossas mãos apalparam. Nós tocamos nele. E isso é possível por meio de Cristo. E isso é maravilhoso. Então a morte de Cristo absolveu toda a ira divina sobre ele. De sorte que ele sofreu aquilo que era para eu sofrer.
o abandono da parte de Deus. Porque isso é a morte, a separação. Então, ele absorveu isso, os nossos pecados foram perdoados, e agora nós podemos estar diante de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, sem temor nenhum. Chegar com confiança diante do trono da graça em tempo de responder ou recebermos o favor de Deus. E isso é maravilhoso. Não havia ninguém para condená-lo quando o juiz te perdoou e te absolveu. Não havia ninguém para me condenar no momento em que Deus salvou a minha alma, me perdoando e me absolvendo. Nós fomos redimidos, é um outro termo que a Escritura usa. Redimido é um termo usado na escravidão. Quando se era escravo, para redimir aquele escravo, onde a morte de Cristo pagou o preço para garantir a minha e a tua liberdade. Foi a morte de Cristo que garantiu isso, para que nós não estivéssemos mais como escravos do pecado. É por isso que Romanos fala isso. Vocês não são mais escravos do pecado para obedecer a ele. Não temos mais por que obedecer ao pecado, porque nós fomos redimidos. Então veja, nós fomos perdoados, nós fomos justificados, nós fomos redimidos, nós fomos santificados e estamos sendo santificados. Coisas que estão acontecendo nessa jornada. Podes não agir sempre como tal, como um santo da parte de Deus. Pode ser que você nem sempre age assim. Às vezes você perde cabeça, fala besteira e age como se não deveria, ou como um crente não deveria agir. Você tem atitudes que um crente não deveria ter. Mas é porque isso faz parte do processo de transformação. Faz parte do processo em que Deus está trabalhando em ti. Então isso acontece porque Deus está te santificando. Jesus nos disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pedro, quando vai escrever, ele vai dizer: vocês estão sendo limpos e vocês estão limpos pela palavra. Cristo falou isso para os discípulos. A palavra limpa, a palavra santifica, tira de toda impureza. Então nós fomos perdoados, nós fomos justificados, nós fomos redimidos, nós fomos santificados. Nós temos justiça imputada da parte de Deus. Imputada a nós, isso é creditada. Ele colocou o seu crédito, toda a obediência de Cristo, a perfeita obediência de Cristo é creditada a mim, a você. E agora nós possuímos a santidade de Cristo. Nós estamos vestidos com as vestes de Cristo. E por isso, diante de Deus, nós não precisamos de Cristo só ontem, quando confessamos ou publicamos a nossa fé aqui. Nós precisamos de Cristo diariamente. Porque sem Ele, nada, absolutamente nada podemos fazer. Ele mesmo declarou isso. Sem mim, nada podeis fazer. Mas há um pouco mais de coisas. Deus te chamou e te fez nova criatura. Você nasceu de novo. Ele fez de ti uma nova criação, uma nova criatura. Nova criação. E com isso que Ele fez, te adotou. Você agora é filho adotivo de Deus. E aqui eu não posso deixar de fazer a aplicação, né? Como nós cristãos deveríamos ter bem mais um número de adoção em nosso meio do que os ímpios. Porque nós deveríamos entender o que é adoção. Quantos crentes eu já conversei que têm medo de adotar crianças quando não são mais bebês, são um pouco maiores? E implicitamente eles estão acreditando numa teoria da psicologia, né? Que é genética. Sabe lá de quem esse menino é filho? Ou quem é o pai dele? Não interessa de quem ele foi. Quantos de vocês foram salvos quando eram velhos? Quando já estavam adultos? Muitos, como eu, tiveram o privilégio de serem salvos com os 12 anos. Outros nasceram no Evangelho. Nasceram na família do pacto e jamais se afastaram dali. Mas o fato é que muitos foram convertidos depois de adultos. E por que Deus não pode converter uma criança como essa dentro de um lar pactual? Infelizmente, nós só pensamos em adoção quando nós não podemos mais ter nenhum filho.
É muito bom que isso aconteça. Eu converso direto lá em casa e com muitos, se Deus me der a condição, eu vou adotar uma criança. Porque eu sei o que é ser adotado. E se Deus quiser, Deus salvará ela, usará a minha família como um instrumento de salvação para aquela criança, ou para aquele jovem, ou para quem quer que seja. A adoção foi algo que Deus nos deu. Você foi adotado na família de Deus. O único filho, vamos dizer, aquele que é gerado de Deus, é Cristo. Todos nós somos adotados. Então Deus nos adotou e Ele nos trouxe para uma nova família, com um novo pai, com novos irmãos, com novas irmãs, com uma nova herança, com um novo lar. Eu fiz uma pesquisa recentemente, enquanto estava vendo esses trâmites de adoção, e eu verifiquei quantos estão em abrigos que não recebem adoção porque ninguém quer. Crianças que já estão crescidas. Elas estão lá porque são rejeitadas. Porque ninguém quer. Eu não perguntava pelo Senhor e Ele me adotou. Ele não me rejeitou. O mundo não é mais o meu lar. A minha pátria não é mais este lugar. Ele me deu o céu. Ele me deu vocês. Uma nova família. Com quem nós podemos contar. Com tudo. E isso nós deveríamos entender bem para oferecer a outros. Então Deus lhe deu também o seu Espírito para habitar em ti. Quantas bênçãos? Perdão, justificação, santificação, adoção, redenção. Quantas bênçãos? Quantas bênçãos Ele tem nos dado, nos deu a habitação do seu Espírito para nos guiar, para nos garantir. Nos dá garantia das promessas de Cristo. Não é isso que diz a Escritura, que o Espírito ele é o selo e o penhor da promessa de Deus. Ele é o selo e o penhor da promessa, ou seja, o Espírito Santo está em nós para garantir que Deus vai cumprir as suas promessas. E Ele nos deu para isso. Então, sabes de uma coisa, irmãos? Eu poderia continuar por horas aqui, porque a Bíblia está completamente cheia dessas coisas para mostrar para nós. Mas, infelizmente, nós não nos regozijamos na nova vida que Deus nos deu. A Bíblia está constantemente tentando expandir a nossa compreensão de todas as coisas que Deus fez por nós, de toda a sua obra que Ele fez por nós. Então, quando começas a ver a enorme quantidade de coisas que aconteceu contigo, no processo da redenção, da salvação, tu começarás a entender que a tua nova vida como crente deve ser diferente, porque tu és diferente. Porque Deus te deu uma nova vida. Você não pode viver a vida antiga, tem que haver mudança. Não há como viver a vida antiga e dizer, eu sou filho de Deus. Não há como viver da mesma forma como você vivia antes, pensando da mesma forma como você pensava antes e dizer, sou filho de Deus. Não há como. Você está enganando a si mesmo. É uma ilusão. Uma ilusão daqueles que naquele dia chegarão diante de Deus e dizem, eu fiz isso e fiz isso, e Ele dirá, aparta-te de mim, maldito. Eu não te conheço. Eu não te conheço porque tu praticas a iniquidade. E os meus filhos, aqueles que são meus, não praticam a iniquidade. Eles podem tropeçar, mas eles não vivem na prática do pecado. Quando eles tropeçam, eles se arrependem e buscam o perdão divino. Então, para resumir, eu quero que vocês compreendam isso. A nova vida, a nova criação, a nova criatura, a nova essência na qual tu fostes tornado, deve resultar em uma vida totalmente diferente
uma nova vida. E as Escrituras nos mostram como é que é essa vida diferente. Como ela deve ser. Ela é diferente do que era antes da conversão. Começamos a ver o significado para a vida diferente. Agora, alguém pode pensar, eu sei que a minha vida não deveria ser diferente, mas na prática, como exatamente isso acontece? Na prática, como é essa nova vida? Como é que eu posso viver isso, pastor? Como é que, na prática, de uma maneira concreta, me dê exemplos acerca disso? E esse é o ponto de partida do próximo tópico que eu quero tratar com os irmãos na próxima semana, se Deus permitir. Amém? Que Deus em Cristo nos dê a capacidade de nós vivermos esta vida como Ele tem nos dado, que Ele nos dê a disposição para fazer isso. Alguma pergunta? Então vamos orar, terminando. Senhor, graças nós te damos por tua obra realizada em nós. Graças nós te damos por nos relembrar de coisa tão simples que muitas vezes ignoramos, que muitas vezes não nos debruçamos mais sobre elas, mas que é uma obra tão gloriosa que nós não deveríamos esquecer. Porque esta obra, a lembrança dela, aviva os nossos corações, revigora as nossas esperanças, para aquele grande dia em que o Senhor glorificará os nossos corpos, e finalmente estaremos contigo para todo sempre, onde não haverá mais nenhum pecado a nos atormentar. A presença do pecado que ainda está em nós, e por vezes somos seduzidos por ele, e mesmo não sendo seu escravo mais, tropeçamos e transgredimos contra o Senhor. Que o Senhor de toda a glória tenha misericórdia de nós e nos ajude, por favor, perdoa-nos, Pai. E nos dê das fontes de águas vivas, que é a Tua palavra, refrigério e firmeza para lutarmos contra o pecado, para vivermos esta nova vida, para andarmos nas boas obras que de antemão o Senhor preparou para nós. Dê uma boa noite de descanso para os meus irmãos, segurança. Que o Senhor de toda a glória seja com cada um no retorno para o seu lar. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Deus em Cristo vos abençoe, irmãos, e até, acho que é a próxima domingo, né? Domingo de manhã. Vai ter alguma outra coisa entre esses dias? Da SAF, da UPH, não? Sábado, 19 horas aqui no salão da igreja, né? Certo. 19 horas aqui no salão de culto, tá bom? A SAF vai estar realizando uma palestra. Deus abençoe, irmãos. Que o Senhor vos dê bom descanso.